Oi meninas, para fazer essa bolsa nós vamos precisar de uma agulha de crochê. Eu estou utilizando aqui a 4,5 para fazer a volta da base e vou utilizar a número 4 para fazer o corpo da bolsa. Vamos utilizar também 2 novelos do fio Lume, eu estou utilizando aqui a cor preta. Esse fio da Fischer, ele é lindo demais, tem um brilho que parece couro. Ele tem 140 metros e 25 milímetros. A sugestão de agulha para ele é de 4 a 6 milímetros, então vê aí o que você já está acostumado a usar. Eu vou utilizar também uma base de palha, aquela palhinha. Ela tem mais ou menos 20 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. E algumas tachinhas de brilho. Eu não vou ensinar vocês a colocarem, mas aí uma opção para quem quer dar um up a mais na bag. Eu vou começar a nossa bag fazendo aí um baixíssimo em volta de toda a nossa base. A minha base está um pouquinho manchada aqui, mas isso não vai atrapalhar em nada, porque depois que a gente fizer todos os pontos de etiqueta, ela vai sumir. Então, eu vou iniciar deixando um pedaço de fio sobrando e pegar o restante para começar o baixíssimo. Vou começar nesse segundo ponto, aí, puxar o fio que vem do novelo e depois introduzir no próximo ponto, puxar novamente e passar por tudo. Então, eu vou fazer esse movimento por toda a base. Pontos baixíssimos. E eu vou seguir assim por toda a volta. Se você tem assim um ponto mais apertadinho para fazer baixíssimos, então eu recomendo que você use aí uma agulha maior, igual eu estou utilizando a 4,5 para essa parte, tá bom? Porque ele precisa estar mais folgadinho esse ponto. Quando eu chego no meu último ponto, eu vou introduzir a agulha no buraquinho e não vou puxar o fio do novelo. Eu vou puxar aquele fio que eu tinha deixado solto lá atrás, porque agora a gente vai fazer um baixíssimo falso. Então, eu puxo ele, passo por dentro desse meu ponto todo. E eu vou começar a fazer esse baixíssimo falso. Então, eu vou introduzir a minha agulha na parte de baixo desse ponto que a gente já tinha feito. Vou pegar esse pedaço de fio e passar por dentro. E agora eu vou colocar minha agulha lá atrás, no buraquinho, bem nesse meio desse Vzinho, e puxar o restante do fio lá para trás. E assim a gente vai ter um acabamento perfeito na base. E aí está o nosso ponto baixíssimo falso. Fica lindo demais. Já troquei aqui a minha agulha, estou utilizando agora a número 4, para a minha peça ficar mais estruturada, porque eu tenho um ponto bem larguinho, então agulhas menores me ajudam muito para isso. Então, vamos começar introduzindo nossa agulha bem nessa quinazinha e fazendo nossa primeira correntinha, que vai representar nosso primeiro ponto baixo. E eu já vou aproveitar para ir escondendo aquele fio que sobrou para não ficar muito arremate no final. Nós vamos fazer 3 pontos em cada quina, porém na primeira quina vamos fazer somente 2, porque o nosso último ponto vamos fazer no final da carreira. Então, primeira quina 2 pontos e o restante só 3. Agora eu vou dar uma dica para quem quer fazer essa bag no poly. Eu já fiz no poly uma vez, só que a aba ficou um pouco diferente. Em vez de fazer 3 pontos em cada quina, eu fiz 2. Em vez de fazer os aumentos que eu vou ensinar para vocês agora, eu fiz somente um ponto para cada base. Mas essa com o lume vamos fazer assim: quina com 3 pontos, e a cada 2 pontos na base vamos fazer um aumento. Então, vamos lá, 2 pontos agora, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e agora nesse próximo ponto, vamos fazer um aumento duplo, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, ficou quina com 2 pontos baixos e um ponto agora com o aumento. E assim, a gente vai seguir agora um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo, e agora, o próximo agora com aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Tudo pontinho baixo, gente. Bem simples, você introduz, puxa o fio, depois puxa de novo. Introduz a agulha, puxa o fio do novelo, depois puxa novamente. Finalizamos com o aumento aí nessa parte, chegamos na quina e agora vamos fazer a nossa quina com 3 pontos baixos. 1, 2 e agora o nosso terceiro. E vamos seguir fazendo aquele mesmo esquema. Um ponto baixo, mais um ponto baixo e agora faremos o próximo com aumento, 2 pontos no mesmo espaço de corrente.
A dica aqui é você levantar bem esse ponto, para que ele ocupe bem o espaço da palha. E depois você dá uma ajustadinha na agulha, para que não fique um espaço grande de ponto a ponto. Chegando no final, aquela nossa quina que só tinha 2 pontos, vamos fazer agora o terceiro ponto. E vamos fechar ali no nosso primeiro ponto que tínhamos feito antes com um baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. E agora, vamos fazer carreirinhas de ponto baixo. Mas esse ponto baixo, ele vai ser pego naquele nozinho e na primeira alcinha, porque a gente vai deixar um acabamento mais bonito pro outro lado. Então, vamos lá. Introduz bem nesse nozinho e depois na primeira alcinha do nosso ponto. E vamos fazer um ponto baixo assim. Novamente, introduz no nozinho, depois naquela primeira correntinha, deixando essa partezinha da frente com essa listinha e fazemos o ponto baixo. Vamos seguir assim até o final da carreira. Pega na argolinha do nozinho, depois na primeira argolinha do ponto e deixa essa outrazinha solta. Então, vamos lá, ponto baixo de novo. Assim por toda a carreira até o final. Cheguei aqui no final e o nosso último ponto é aquele ponto do meio da quina. Então, eu pego ele também e faço um ponto baixo. Agora, viro o trabalho, eu já vou logo no primeiro espaço de ponto, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir, olha, ponto baixo em ponto baixo por toda a carreira. E vai ser esse vai e vem, assim, até a gente chegar no tamanho da bolsa que a gente precisa, tá bom? Então, você pode seguir aí fazendo seus pontos baixos. Lembra de estar sempre ajustando o fio na sua agulha, para que não fique buraco na sua peça. E deixando essa puxadinha mais soltinha, para que tape bem e o ponto fique bem cheinho. Assim que eu chegar à quantidade que eu preciso, eu volto e mostro para vocês. Então, terminei aqui essa parte. Eu fiz um total de 32 carreiras, e isso deu mais ou menos aí uns 29, 30 centímetros a partir daquela parte da base. E para finalizar, eu gosto de fazer assim, uma correntinha, cortar o meu fio e puxar todo ele para formar um nozinho. E esse nozinho vai dar segurança para nossa peça também não soltar. Agora, a gente vai fazer a parte da lateral da bolsa. Então, vou começar aí fazendo um cordão com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E agora, eu vou voltar na segunda correntinha, fazendo ponto baixo. Então, 1, na próxima, 2, até eu formar aí os 4 pontos baixos em cima de todas essas minhas correntinhas. Então, totalizei aqui meus 4 pontos baixos. E agora eu vou virar o meu trabalho e já vou introduzir a agulha nesse primeiro espaço de ponto para fazer o primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto até o final, totalizando também 4 pontos baixos. Finalizei aqui os 4 pontos baixos de novo e eu vou girar o meu trabalho e fazer tudo novamente por 14 carreiras. Finalizei aqui minhas 14 carreiras e ficou com uma medida de 12 centímetros por 4 centímetros. Aproveitei os pontos baixos que eu estava fazendo para já arrematar aquele fio que fica lá na pontinha. Já escondi ele para facilitar nosso trabalho. Agora, a gente não vai cortar o fio, a gente já vai costurar ele desse jeitinho na nossa bolsa. Eu gosto muito de fazer o acabamento assim, porque a gente não precisa de outra agulha, nem de cortar fio para poder fazer a nossa lateral. A gente já vai costurando com pontos baixíssimos. E para encaixar direitinho, eu pego a minha agulha e meço ali bem certinho esse meu último ponto com o primeiro ponto que eu fiz na carreira.
Deixa assim o fio do novelo para cima e introduz a sua agulha bem naquele primeiro pontinho e puxa fazendo um baixíssimo. Agora, o que vai me fazer localizar os pontos são essas partes que ficam mais altas. Se você olhar assim, aqui tem uma parte mais alta, aqui tem outra. Então, você vai localizá-las e encaixar a parte da sua lateral com a parte do corpo da sua bolsa. E você vai costurar com baixíssimos. Então, eu introduzo aqui nessa parte mais alta, puxo o fio do novelo e faço um baixíssimo. E agora introduzo na parte que está mais baixa, puxo e outro baixíssimo. E assim eu vou costurar essa lateral inteira. Parte alta, baixíssimo, parte baixa, baixíssimo novamente. E o legal aqui é você ir girando a bolsa, vai girando mesmo a bolsa conforme você for costurando, não tenha medo de mexer nessa parte da bolsa, tá? Porque isso vai te auxiliar a costurar melhor. Chegando aqui no final, a gente vai usar esses pontos da nossa base para poder fazer também a costura. Então, a gente introduz nesse primeiro pontinho, né, bem ali no cantinho e vai fazendo o nosso baixíssimo também. E agora, a gente vai pegar nessas argolinhas e vai fazer também baixíssimo no próximo ponto com elas. Lembra sempre de estar alinhando a sua bolsa para você não perder ponto, porque senão a sua lateral pode ficar torta. Então, próxima argolinha, próximo ponto e baixíssimo. Próxima argolinha, próximo ponto, baixíssimo de novo. Você ajusta novamente a sua lateral aí, você vê que a bolsa já tá pegando um formato e você pode pegar e fazer aquele encaixe novamente de parte mais alta com parte mais alta para facilitar a sua costura de novo. E seguimos com baixíssimos até chegar lá no final. E meninas, lembrando que isso não é uma regra, tá? Se você se sente mais confortável em cortar o fio, pegar a agulha de tapeçaria e costurar com ela, fica à vontade. Cheguei aí no final, então eu vou introduzir a minha agulha e fazer o nosso último ponto baixíssimo. E vamos fazer uma correntinha, pegar a nossa tesoura, cortar esse nosso fio e puxar para formar aquele nozinho novamente. E aí, você já pode esconder esse fio aí, tá bom? E fazer a outra lateral. E assim você já pode fazer a outra lateral desse mesmo jeitinho, só não esquece de alinhar bem, prestar bastante atenção para que ela não fique torta, tá bom? E agora nós vamos fazer a nossa finalização da nossa aba. Agora vamos fazer a nossa aba. Então, vou introduzir a minha agulha nessa primeira correntinha, vou pegar o meu fio, puxar, e vou pegar esse fiozinho que sobrou e puxar novamente, que assim eu formo um nozinho. Aí, agora, eu vou introduzir novamente no mesmo lugar e já vou escondendo esse fio, tá bom? Conforme eu for fazendo os pontos. E vou fazer 3 correntinhas. Agora, nesse mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. E lembre-se de não tensionar o seu ponto, deixa ele bem larguinho para ela ter um movimento bem bacana. No próximo espaço de ponto, também vou fazer 3 pontos altos. Eu sempre conto as primeiras correntinhas como ponto, então nós fizemos ali um conjuntinho com 3 pontos altos, no próximo 3 pontos altos e no seguinte espaço de ponto também vamos fazer 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo 3 pontos altos para cada ponto de base até chegar no final da minha aba. Chegando aqui no final, eu já terminei toda a base, com todos os aumentos, ficando esse babadinho lindo. E agora eu vou fazer, nesse meu último ponto,
um ponto mais diferente, não vou fazer ponto alto. Eu vou fazer 3 correntinhas e vou lá naquele ponto, né, que ficou faltando, e vou fechar com um baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha, cortar o nosso fio. Puxar para formar aquele nozinho e vou esconder esse fio para a parte de trás e entre os pontos. Aí você pode arrematar, colar e a sua bolsa está pronta. Agora você vai só ajeitar essa sua aba para que o babadinho ele fique bonitinho. Então é só você ir ajeitando ele para que fique tudo no lugar. Vai botando aí um para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, até ele ficar no formato que você goste. E agora, você pode ter a opção de colocar 2 botões na sua bolsa, ou não precisa, porque como a aba é pesada, ela acaba ficando para baixo, então não necessariamente precisa de botão. É uma segurança para caso você queira, tá? Na minha, eu não vou colocar no momento. Eu estou sem minha alça aqui agora, mas para colocar a alça é super fácil. Você só precisa dobrar a sua bolsa e encaixar o mosquetão, assim nessa dobrinha. Dobra e encaixa o mosquetão, que ela fica com essa voltinha e fica muito fofa. E a sua bolsa está pronta. Espero que vocês gostem.